A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Eu sou o presbítero Elenilton, eu vou estar passando aqui nessa lição com você. E a lição de hoje que nós vamos estudar é a lição de número 10. E ela tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Que maravilha, né? Vamos estar estudando um pouco sobre a Santa Ceia hoje. E antes de mais nada, eu quero pedir a você que tem acompanhado o nosso canal, que tem assistido, acompanhado as lições, que você possa estar nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Deixe aí o seu like, deixe seu comentário, porque assim o YouTube entende que essa palavra ela é importante e acaba oferecendo para mais pessoas. E dessa maneira você me ajuda a pregar a palavra de Deus. Amém? Dito isso, vamos para a lição de hoje. O texto áureo diz assim para nós: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Que maravilha, né? A nossa comunhão com um Deus vivo. Louvado seja o santo nome do Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17 ao 34. Essa lição de hoje, nós vamos fazer ela, e ela está dividida em 3 tópicos: a natureza, o propósito e o modo de celebração da Santa Ceia. Natureza, propósito e modo. Nós vamos estar estudando sobre isso hoje. Cada um desses tópicos está dividido em subtópicos. Nós vamos estar passando por cada um deles de maneira bem simples e resumida, para que você possa estar pronto no domingo, quando você chegar na sua igreja, né, para participar da escola bíblica dominical. Você já vai ter um entendimento dessa palavra. Então vai ser melhor a sua interação ali com o seu professor. Aqui nós procuramos passar ao máximo de maneira resumida, para que você possa entender melhor no dia do seu estudo, ou até mesmo em casa, quando você estiver estudando a sua revista. Amém? Vamos lá? A introdução diz para nós assim: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. A primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vivo na cruz, sacrifício vicário, ou seja, expiatório. A segunda, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus, ou seja, quando nós vemos diante do Senhor que nós somos pecadores e que somente a graça e a misericórdia do Senhor é que tem nos dado esse direito, essa condição. E o terceiro olhar é um olhar para o futuro, quando mantém a expectativa e a esperança da segunda vinda de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? A gente olha para o passado, né, e vê ali o sacrifício de Jesus, ele se entregando na cruz por nós. A gente olha para o presente e vê a miséria que existe em nós por causa do pecado. Nenhum de nós somos dignos, né, de estar ali diante do Senhor, mas pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício vivo na cruz, nós temos esse direito hoje. E quando nós olhamos para frente, nós temos uma viva esperança da volta de Jesus, né, dessa promessa que Ele nos fez, que viria nos buscar para que a gente pudesse estar com Ele em uma vida eterna de gozo e alegria. Que maravilha! A Santa Ceia, ela nos proporciona
todo esse entendimento, toda essa alegria. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa, ou seja, com temor, com alegria e com a expectativa do futuro. Louvado seja Deus! O primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal e expressões ditas por Jesus em referência ao elemento da Santa Ceia, isto é, meu corpo. Este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Geralmente, irmãos, esse ensino ele é entendido através do romanismo, ou seja, a Igreja Católica que tem esse entendimento, né, a visão deles no entendimento, na interpretação dessa palavra, né, os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. É a transubstanciação. Agora nós vamos ver na tradição protestante o que diz. A tradição luterana diverge da católica, quando nega os elementos da ceia, o pão e o vinho se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, da versão modificada da sua antiga crença. Ou seja, ele mudou um pouquinho, mas ele ainda tinha o entendimento de que o corpo de Jesus estaria presente ali, não se transformava, né? O pão não se transforma no corpo, nem o vinho no sangue, mas está presente naquele ato. Agora vamos ver o que a posição pentecostal de hoje entende. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, né? Sendo assim, trata-se apenas de um aspecto memorial, ou seja, da lembrança do sacrifício que Jesus fez e que, através desse rito, né, através dessa ordenança que a gente cumpre, nós estamos, né, demonstrando, né, a nossa comunhão com Jesus através do pão e do cálice. Ele não se transforma, né? A visão pentecostal ela diz que ele não se transforma, né? E nem o corpo está presente ali, é apenas um memorial, ou seja, uma lembrança daquilo que ele nos mandou que nós guardássemos e fizéssemos até o dia que ele viesse novamente para buscar a sua igreja. O segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela tem aqui para nós 3 propósitos: celebrar a expiação de Cristo, programar a sua segunda vinda e celebrar a comunhão da igreja, ou seja, a comunhão cristã. O primeiro diz assim: celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito de celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós temos essa referência na carta aos Hebreus 2, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz e também a nossa vitória. Que maravilha, né, irmãos? Através da vitória de Jesus, nós podemos também celebrar a nossa. Por quê? Porque Jesus, quando ele morreu
na cruz e ressuscitou, nós passamos a ter o direito, né, por adoção, dessa vida maravilhosa através de Cristo Jesus, da vida eterna, de poder participar dessa maravilha qual o Senhor tem preparado. Louvado seja Deus. O tópico 2. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Que esperança, irmãos? Essa que, quando é perdida, a igreja se seculariza, ou seja, se torna mundana, se torna uma igreja igual ao mundo, que não tem mais diferença, que já não faz mais diferença sobre a face da terra. Essa esperança é a segunda vinda de Jesus. A pessoa, quando ela não tem mais esperança, quando ela não crê, para ela tudo está bom. Tudo aquilo que vier está feito, tudo aquilo que for é isso mesmo, né? Aquela coisa assim, vou tocando a vida e vou vivendo e pronto, acabou. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu não tenho mais essa visão, eu não tenho mais essa esperança. Irmãos, e aqui para nós, quantas pessoas hoje, dentro das igrejas, já não esperam mais essa vinda de Jesus? Já não creem mais no arrebatamento? Estão vivendo como se isso não fosse acontecer, né? Tocam a vida de maneira dissoluta, né? Assim como o filho pródigo, sem esperança nenhuma. Ah, mas eu ouvia isso desde a época da minha avó, ouvia meus pais falarem, e minha avó já não está, meus pais já não estão, e eu estou aqui e nada aconteceu. Assim também foi no dia de Noé. A Bíblia nos diz assim, que nos dias de Noé foram dessa maneira. As pessoas não acreditavam que fosse chover. Também, como culpá-las, né? Nunca havia chovido sobre a face da terra. A Bíblia nos fala que subia um vapor da terra, e era esse vapor que regava a terra. Nunca havia caído água do céu, então as pessoas não esperassem que caía. Não esperavam, né? Mas aí o que aconteceu? Depois de 7 dias da arca trancada, Noé com a sua família dentro, começou a chover. Agora você imagina o desespero daquelas pessoas naquele momento, quando viram água caindo do céu, coisa que Noé falou que aconteceria e que destruiria todos que estivessem ali, né? Toda a humanidade. Vai ser a mesma coisa a vinda de Jesus. Você que já não crê mais, que já não está mais esperando, se atente a essa palavra. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele não advertiu a gente à toa, né? Quando chegar o grande dia, ele vai voltar. E aquele que estiver preparado, né? Que a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, aquele que estiver insistindo, que estiver crendo, que estiver esperando, esse sim vai ser salvo. Se atente a isso. Muito cuidado. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por a sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. A gente deve sempre pensar que nós somos peregrinos, ou seja, somos viajantes aqui na terra. A nossa pátria não é aqui. Jesus, ele preparou para nós um lugar melhor, né? A nossa esperança deva ser essa. E a gente não pode perder essa esperança, para que a gente não venha a ocorrer, né, no erro daquele povo lá naquela geração de Noé. Mas que nós possamos estar firmes e preparados, aguardando essa bendita, gloriosa e maravilhosa vinda de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A celebração da comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era o problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há espírito de divisão, litígios e intriga entre os crentes,
a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. É triste, né, irmãos? Mas isso já acontecia desde lá de trás. Paulo ele repreendeu os coríntios por isso, porque eles já não tinham mais comunhão, eles não tinham mais aquela união entre eles, e eles não esperavam uns aos outros no momento de ceiar, né? No momento do partir do pão, uns queriam se alimentar na frente do outro, e assim eles faziam, né? Se você chegou, chegou, se não chegou, amém. Mas o sentido da ceia não é esse. O sentido da ceia é o quê? A comunhão da igreja com Cristo e a comunhão de um irmão para com o outro. Ou seja, a nossa comunhão como igreja e a comunhão celebrada da igreja com Cristo, que é para relembrar o memorial que ele nos ensinou, que ele deixou e que mandou que nós fizéssemos até o último dia. E quando, irmãos, a gente perde essa comunhão, quando tem intriga, quando tem alguma coisa que vem atrapalhar, que vem incomodar, a ceia perde sentido. Porque não existe união, né? Não existe comunhão. Agora, quando há essa comunhão, a ceia do Senhor, ela mantém viva e acesa a nossa esperança de um dia ir morar no céu com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O terceiro tópico, o modo da celebração da ceia do Senhor. Aqui já fala para nós no primeiro subtópico aqui, o que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é traduzido do advérbio grego anaxios, um advérbio que indica a maneira de ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira de como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Olha só, irmãos, que coisa triste, né? E a gente vê que eles, apesar de todo o conhecimento que tinham, não estavam mantendo o principal de tudo, que era a união, aquilo que a gente já falou. Porém, participar também da ceia indignamente é quando nós sabemos que nós estamos vivendo de maneira errada, ou praticamos algo que desagrada ao Senhor e não pedimos perdão ao Senhor. Nós estamos estendendo a mão nos elementos da ceia de forma indigna. Precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos pedir perdão ao Senhor, precisamos confessar a Deus o nosso pecado. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos aptos, prontos a participar da ceia. Mas quando nós estamos, irmãos, recorrendo no mesmo pecado, sempre, 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 nós bem sabemos que nós não estamos sendo dignos de participar do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados pelo pão e pelo vinho. Então nós precisamos nos consertar, precisamos nos reconciliar para que possamos participar da ceia de maneira digna para o crescimento espiritual e para o engrandecimento do nome do Senhor. Uma celebração reverente. Se em um lugar de advérbio que indica modo ou maneira Paulo tivesse usado o adjetivo que indica estado, a qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, fato que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. A simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino. O que dizer então de quem participa
com os pecados não confessados. Pecado não confessado atrai o juízo divino. Olha bem, irmão, nós acabamos de falar aqui sobre essa questão da pessoa participar indignamente. Então, eu observo aqui o seguinte, que talvez a pessoa possa estar naquela situação que eu acabei de exemplificar. Ela sabe que, como eu sou pecador mesmo, eu vou pedir o perdão hoje, vou participar e amanhã eu faço de novo a mesma coisa. Não é por aí. A palavra do Senhor, ela nos adverte lá na carta aos Gálatas, né? Que o Senhor, ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. Ou seja, Deus não se deixa zombar. Deus sabe quando nós estamos com a intenção no coração o seguinte: eu peço perdão hoje e faço de novo amanhã. Aí depois eu peço perdão de novo para participar da ceia outra vez, e assim eu vou seguindo. Quantas pessoas não se afastam da casa de Deus quando chega um período de festa? Festa de fim de ano, um carnaval, uma outra festividade grande que possa acontecer. A pessoa afasta e fala assim: eu vou aproveitar um bocadinho aqui e quando passar esse período da festa eu volto para a igreja de novo. Você pensa que o Senhor não está vendo isso? Você pensa que isso realmente está passando batido na nossa linguagem bem popular? Tá não. Abre seu olho. Porque a verdade é que Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que o homem plantar, ou seja, tudo aquilo que o ser humano plantar, ele vai colher. Deus, ele sabe quando você peca por um acidente de percurso, né, que não deve acontecer, mas pode acontecer. E quando você faz aquilo premeditado e acha que Deus, por ser amor, ele vai dizer: Deus é amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nossa, que amor maravilhoso, né? Só que esquece uma coisa: Deus é amor, sim, mas ele também é justiça, ele é fogo consumidor, e tudo isso pesa na nossa balança. Fique atento a isso. Deus não se deixa escarnecer. Então, muito cuidado quando você pensar nisso, né? Eu vou sair um pouquinho porque o carnaval está aí, porque a festa tal está aí, porque é final de ano, e daqui a pouco eu volto, peço perdão na igreja e entro em comunhão de novo. Deus está atento a tudo isso. Ele não se deixa enganar. O 3. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. Ao contrário de que muita gente pensa e entende, né? A gente celebra a morte, mas também a ressurreição, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou, e é por isso que nós temos direito à vida eterna. Ele não morreu e ficou lá na morte, preso. A morte não teve poder contra a vida dele, assim como não tem também contra a minha e a sua. Que é isso? Você não vai morrer? Claro que vamos, se o arrebatamento não acontecer antes, né? Agora, se acontecer, nós vamos subir com Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos batalhando para isso. Mas se também você morrer em comunhão com Cristo, a palavra do Senhor, na carta a Tessalonicenses, ela diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens. E ali estaremos sempre com o Senhor. Então, meu querido, o mesmo poder que Jesus teve para vencer a morte por ele, ele venceu por mim e por você. E é isso que nós celebramos na ceia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva. É motivo de alegria, ou não é? Quando alguém vive, quando alguém nasce, né? Quando nasce um filho na nossa casa, de um amigo, de um parente, o que a gente faz? A gente festeja, a gente fica feliz, né? Então, a ressurreição de Cristo para nós é a mesma coisa. Ela também nos deu direito à vida. Que maravilha, né? Por isso a ceia é um dia festivo para nós. Louvado seja Deus. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. Olha bem, reverência, ou seja, temor, né, ao Senhor, decência, mas também ao mesmo tempo
devemos estar com muita alegria, porque ganhamos o maior presente que alguém poderia nos dar, ou seja, a possibilidade de herdar a vida eterna. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus! Estamos chegando ao final dessa lição e a conclusão dela diz para nós o seguinte: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que relevam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. É isso que nós comentamos aqui, né, irmãos? Quem tem o direito de participar, de celebrar esse ato, é quem está em comunhão com Cristo e com a Igreja. Louvado seja Deus, né? E que esse ato ele não é uma vacina, né? Ele não funciona como uma vacina para dar comunhão. Não, muito pelo contrário. A comunhão é para quem já tem. Ou seja, o ato é para quem já tem a comunhão. Ele não vai fazer você receber a comunhão. Não, você vai participar porque você já está em comunhão, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Que nessa lição, irmão, nós possamos procurar entender tudo aquilo que o Senhor ele fez por nós. Nós possamos pegar essa revista, né, essa lição, e esmiuçar ela bem, para que no domingo, durante o nosso culto na igreja, nós possamos já estar prontos a debater ela com os nossos irmãos, com os nossos professores, de maneira que a gente possa aprender um pouco mais. Que Deus te abençoe, né, por mais esse dia que você esteve aqui conosco, que Ele possa estar te guardando e guiando os seus passos sobre a terra do vivente, e que tudo aquilo que você fizer para o bem seja próspero, seja abençoado por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Fique com Deus e a paz do Senhor.